bem com vocês? Aqui quem fala é a Bru, da Banguelê Festas, e bem-vindos ao nosso BangueléCast. Isso mesmo, pessoal, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, nós estamos também no Spotify, tá? Se vocês quiserem dirigir, ouvindo a gente, ouvindo nossas dicas, ouvindo nosso bate-papo aqui, tá bom? Nos sigam também lá no Spotify, tá? Banguelê Festas. E antes de chamar o meu super convidado de hoje, não se esqueçam, né, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, seja membro para você receber os vídeos antecipadamente, ter acesso a vídeos exclusivos e também produtos com desconto, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre nós, nosso cotidiano, nos sigam também no nosso Instagram, @BangueléFestas. E você que está iniciando no PegMonte ou você que quer alavancar as suas vendas, não se esqueçam de entrar em contato no link que vou deixar na descrição desse vídeo para você falar com a nossa equipe sobre o nosso curso PegMonte Lucrativo. Então vamos ao que interessa. Hoje nós temos um convidado super especial. Ele é formado em análise de sistemas, tem a formação também em arte gráfica, produção de vídeos e imagens, professor de informática e edição de vídeos. Com vocês, Leonardo Mota! Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer, Bruna, obrigado pelo convite de estar aqui. Pô, é uma honra estar aqui no BangueléCast, né? Ajudando e colaborando com meus conhecimentos e tudo mais. Então, no que eu puder ajudar, com informação e tudo mais, espero que auxilie bastante aí quem te assiste, quem te acompanha. Sim, e é o que vocês viram, né, gente? Eu falei aqui a extensão, né, de coisas que o Léo faz. Ele atende diversos públicos, né? Mas hoje esse BangueléCast, ele vai ser um pouco diferente. Não é só para falar da profissão dele, mas ele vai aqui também dar dicas, né, para quem está iniciando, para quem tem dificuldade em mexer com as redes sociais, né, no geral, ali no ramo de festas, tá, gente? Para vocês entenderem a importância que é vocês estarem ativos no Instagram, né, ou na rede que você utiliza. E aí, Léo, conta pra gente, né, como que você começou nessa área. Vixe, Bruno, minha história ela é meio maluca, porque, como você falou, né, eu sou formado em análise de sistemas, tem nada a ver com produção de conteúdo, nada a ver com produção de vídeo, né? Mas eu tô nesse ramo aí da produção de vídeo, conteúdo, né, na área de marketing, publicidade e tudo mais, há uns 10 anos já. Muito tempo. Bastante tempo, eu comecei a estudar nessa área, foi em 2015. Na época eu servi o exército, né, eu tinha meus 19 anos. Eu servi o exército. O Léo é novinho, gente. Me diz que quantos anos você tem, Léo? Tem 29. 29 anos. 29. E lá dentro do quartel, eu me interessei por um curso que tinha em Brasília. Eu sou de Brasília, né? E em Brasília eu pesquisando alguns cursos na área de jogos, né? De desenvolvimento dessa parte de games, né? Que eu me interessava muito. Eu conheci a Saga, Escola Saga. Né, uma escola que tem em Brasília, tem no Brasil todo, na verdade, né? Em Brasília tem uma única unidade, e lá tem um mega de um curso, uma mega estrutura, né? Quase uma faculdade, só que é um curso livre porque eles não se adequam muito às regras do MEC, né? Mas se eles se adequassem, né, às regras do MEC, com certeza era uma faculdade. Eu estudei lá por 3 anos, né? Então comecei em 2015, formei lá em 2018, né? E na Saga eles ensinam uma gama de coisas nessa área de arte gráfica, que é o que você falou, né? Sim. Então lá eu aprendi vetorização, aprendi ilustração, né? Aprendi edição de imagem, fotografia, captação de vídeo, edição de vídeo, pós-produção de vídeo, desenvolvimento de efeitos, né? Para vídeos e filmes e tudo mais, animação, modelagem 3D, aquela parte de AutoCAD, né? De modelagem de estruturas, né? De casas e prédios, parte de desenvolvimento de jogos mesmo. Então, a Saga ela é um curso muito completo nessa área de jogos, por isso que eu me interessei muito por ela. Mas todos esses você viu em cursos diferentes em 3 anos que você ficou lá? Ou você pagou algo completo que você... Que eu fui estudando? Isso. Então, a Saga hoje ela mudou, né? Que esses dias eu até entrei no site deles lá para poder ver como é que eram os cursos, porque eu queria fazer de novo uma parte do meu curso, né? Para poder
reforçar ainda mais, aprender mais coisa, né? E Porque reciclar, porque deve ter e algumas reciclar, mudanças, com né? certeza, porque tem muita atualização, né? De 2015 para cá, pô, um absurdo de coisa. Com inteligência artificial, tem muitas ferramentas que foram desenvolvidas por conta da inteligência artificial, né? Então, esses dias eu entrei lá e mudou a estrutura. Porque na minha época, a Saga de Brasília, ela tinha um único curso. Então, tipo, não era, tem curso de Photoshop, curso de. Não, era um único curso de 3 anos fechados, onde eles estruturavam um curso completo com tudo, entendeu? Entendi. Aham, Então, então era uma faculdade mesmo. cada módulo demorava ali uns 3 meses para ser concluído. Então, tipo, é um absurdo de um curso. Hoje, ele já, pelo que eu vi no site, né, eles quebraram esses cursos em algumas outras estruturazinhas. Não, é edição de imagem, então pega aqui esse curso aqui. Então, eu acho que eles já remodelaram isso. Mas na minha época era um único curso, né? Que era o nome do curso era curso Start até. Era início. A Saga naquela época ela tinha, se eu não me engano, eram 4 cursos. O primeiro era o curso Start, aí depois tinham mais 3 cursos que eram um específico para games, um específico para a área de arquitetura e um específico para a área de ilustração, se não me engano. Para fazer os outros 3, tinha que fazer o curso Start. E em Brasília só tinha o curso Start. Então, se eu quisesse fazer qualquer um dos outros, eu tinha que fazer o curso Start e depois viajar para uma outra cidade para fazer algum desses outros 3 cursos, né? Entendi. Mas dentro do curso Start eu aprendi toda essa gama de coisas que eu sei fazer, né? De ilustração, de edição de imagem, criação de logotipo, produção de vídeo. E algo te chamou a atenção, né? O que é disso tudo que você aprendeu que você trabalha mais? Então, hoje eu tô muito mais específico e me aprimorei, né, na área de produção de vídeo, né? A parte de roteirização, de filmagem, né, de vídeo, produção de conteúdo ali, a edição por si só, né? Então, quando eu entrei lá em 2015 no quartel, eu tava me formando em análise de sistemas, né? Eu tava me formando e entrei nesse curso. Então, do meu curso da graduação, eu comecei a trabalhar com web design. Que a análise e desenvolvimento de sistemas, ela meio que te apresenta o mundo da informática, né? Infraestrutura, documentação e mais um monte de coisa. Então, eu fui muito para a área de web design, mexendo já com essa parte gráfica, entendeu? Eu gostava muito dessa Sim. parte visual. No mundo da programação, a gente chama até de front, né? Front-end, que é a parte visual ali do site, né? Então, eu gostava muito dessa parte. Então, comecei a trabalhar com a parte de desenvolvimento de sites, tanto que dentro do quartel mesmo eu fui para a área de informática e comecei a trabalhar ali na intranet e no site, né, do quartel, e estudando na Saga. Depois de 3 anos no quartel, né, em 2018, eu saio do quartel, né, antes do tempo, que eu tinha 8 anos para poder ficar lá, eu fiquei só 3, né, eu saio e monto minha própria agência. Aí é onde eu começo a trabalhar com as mídias sociais em si. Aí já começando a me especificar na parte ali de vídeo, né, trabalhando um pouquinho mais, ainda assim fazendo um pouco de logotipo, fazendo site, meio que um faz tudo, né? Mas com o passar do tempo de lá pra cá, eu me aperfeiçoei muito na área de produção de vídeo e hoje, né, mais ainda na produção de conteúdo para YouTube e Instagram, que é o meu foco hoje, a produção de Reels, produção de vídeos rápidos ali, Sim. produção de conteúdos mais longos para o YouTube também. Então, pessoal, o Léo, ele é um dos membros, né, da Night, que é o pessoal que cuida do meu YouTube e algumas partes ali também do meu Instagram. Quem edita, né, os meus vídeos aqui, inclusive aqui o BangueleCast, é o Léo, né, Léo? Não só os vídeos, né? Até a parte da estrutura aqui e tal. Exatamente. Eu sempre venho antes para ajudar a montar tudo. Nem sempre sou eu que gravo, né? Que a equipe é grande, então a gente acaba que tem ali quem fica responsável às vezes por gravar. Mas a questão da estrutura eu sempre venho antes, configuro as câmeras, mexo ali na parte da iluminação para ficar tudo. Às vezes até remotamente, né? Você mexe na configuração das câmeras. Eu não sei, gente, como ele faz isso. Às vezes, quando não tem a menor hipótese de eu vir, eu consigo mexer remotamente, né? Com o pessoal que fica aqui responsável por gravar, mas sempre dá certo, sempre tento fazer o melhor possível para poder gravar com o material que a gente tem, né? Que é bastante coisa, né? Muita luz, muita coisa. Então, eu faço o possível para sempre alinhar e balancear bem, para poder ficar uma coisa bem visual, audível e tudo mais, para vocês que assistem os conteúdos ficar, né? 100%. Exatamente. E, pessoal, vocês estão vendo, né? Aqui quem fez essas cortinas foi a No Balões,
Porém, quem deu a ideia, né, dessa questão de fundo infinito foi o Léo, da iluminação que vem de cima, tem de baixo, tem da lateral. Tudo foi o Léo, gente. Vocês sabem que já mostrei aqui, ó, quem acompanha, né, no Instagram, já mostrei algumas vezes que esse estúdio é na minha casa. Então foi tudo com a ajuda do Léo que nós montamos aqui o nosso Banguelecast em casa. Fala a importância, Léo, para eles aqui desse fundo infinito, né, de ser tudo preto. Então, quando a gente estava idealizando, né, a parte do cenário aqui, da mesa e tudo mais, a gente pensou muito em ser um podcast, né, um pouco mais aconchegante. Então, assim, a gente vê muitos modelos, né, com o pessoal fazendo coisas muito amplas e tudo mais, então a gente pensou, como a gente tinha um espaço um pouco restrito, né, não tinha tantos itens para poder colocar de cenário e tudo mais, a gente pensou num ambiente um pouquinho fechado. Então, por isso que os panos pretos, né, a cortina preta, ela dá essa sensação de aconchego entre a conversa de quem tá aqui com quem tá em casa assistindo. Então, fica uma coisa um pouco mais intimista, né? E a questão das luzes é mais para poder dar uma ambientação um pouco mais bonita, né? E colocar um pouquinho mais na identidade visual, né? Que a gente tem aqui a logo, que ela é um conjunto de roxo com amarelo, um laranja. Então, a gente sempre Que foi tenta ele colocar... também que fez, né, Léo? Isso, a gente idealizou junto, né, a equipe. E a gente sempre tenta colocar as coisas na paleta, né? Então a gente tem uma luz aqui um pouco mais amarelada aqui embaixo, né? A gente tem aqui o rosa no microfone, também aqui em cima, né? Caindo umas luzinhas. Então a gente sempre pensa em alguns detalhes para poder estar sempre melhorando, otimizando e puxando para a identidade visual e para esse aconchego, né? Que eu falei. Por isso que assim, a gente idealizou dessa forma. No meu Instagram, pessoal, não é o Léo que faz as gravações, até porque ele não tem como me acompanhar em todos os... É um ritmo muito acelerado, tá? Muita coisa, não tem como. Aí, o que ele faz, né? Às vezes a gente grava aqui pro YouTube os vídeos, né, maiores, explicando ali o passo a passo. Às vezes estoura, ele vai lá e conserta essa imagem que ficou ali estourada. Mas isso também depende, né? Não é todas as imagens que você vai conseguir salvar, como alguns vídeos a gente acabou perdendo, né? A questão do equipamento, né? Que às vezes, como não sou eu que vou lá gravar, acaba que às vezes tá uma configuração um pouquinho errada que acaba interferindo na gravação, né? Mas na maior parte das vezes a gente consegue recuperar na edição, tranquilo, né? Só realmente às vezes quando o sol de meio-dia que você vai gravar tá muito estourado e tal, aí o sol de meio-dia é uma luz muito dura, né? Que a gente fala, então acaba que estoura mesmo. Então, às vezes o equipamento tá um pouquinho desregulado, ele interfere nisso. Mas a gente sempre consegue dar um jeitinho e arrumar. Aí eu produzo esse conteúdo no Instagram, eu mesmo posto, né? Eu queria que você falasse aqui para as nossas seguidoras a importância, né, de postar todo dia, de estar ali presente no Instagram, né, em relação à decoradora, ao Pegmonte e em relação a clientes. Essa parte da produção de conteúdo para Insta, o Bruno, ela é muito interessante, porque ela vai evoluindo, né? Hoje a gente está muito no mundo da inteligência artificial, né? Ah, não, aqui vamos fazer uma imagem ali com inteligência, com não sei o quê. O pessoal conheceu muito a inteligência hoje, só que a inteligência artificial, ela existe, gente, há muito tempo, tá? Não é de hoje, não. O próprio Instagram, quando ele surgiu como inteligência artificial própria dele, que é a inteligência que gere, né, como que ele vai entregar esse conteúdo, né? Então, ela começou com uma mídia de imagens, não tinha vídeos, né? Aí ela entregava de uma forma, né, gostando dos vídeos, as curtidas interferiam muito no início, né? Hoje não interferem tanto, né? Hoje, na questão dos vídeos, por exemplo, o que interfere muito são as visualizações. Sim. O tempo de retenção do vídeo, né? Então, isso interfere bastante. Mas o que você falou, né, da constância, né, de estar postando todo dia e tudo mais, isso é muito importante, principalmente hoje. Porque o que acontece? Hoje, a mídia, ela tá cada vez mais acelerada, né? Por isso que os shorts, eles estão com uma importância muito... Os shorts não, os reels, né? Desculpa. Eles estão com uma importância muito grande, né, no Instagram. Por quê? Porque ele faz com que as pessoas fiquem na mídia. Então, isso é um ponto muito importante de início já para você que está aprendendo a como mexer no Insta, né? Os reels dentro do Instagram, por que eles têm um alcance tão grande? E por que eles têm uma importância tão grande para quem está começando a desenvolver?
Porque os Reels, eles seguram, eles retêm, né, o público dentro do Instagram. Não Sim. necessariamente dentro da sua mídia, né? Dentro do Instagram. O que que o Instagram quer? Ele quer que cada vez mais as pessoas fiquem mais e mais tempo na mídia deles. Na mídia deles, né? Entendeu? Porque o que que acontece? O Insta, ele tem patrocinadores, ele tem anúncios que rodam dentro dele. Então ele precisa de dinheiro. O dinheiro que ele ganha é através desses anúncios. Então, cada vez mais, quanto mais tempo ele consegue segurar uma pessoa dentro do Insta, mais aquela pessoa vai assistir os anúncios que pagam o Instagram no final das contas, entendeu? Sim. Então, é um ponto muito importante na questão dos vídeos, né, dos Reels no Instagram, é o tempo de visualização, o tempo de retenção. Então, se o seu vídeo retém o público muito tempo dentro da mídia, ele vai entregar cada vez mais, tá? Isso daí é fato. Então, uma coisa muito interessante que muita gente não sabe da entrega do Reels, né, é que ele funciona de uma forma muito exata, só que muita gente não sabe como é que é. Então, o que que acontece? A gente tem ali o nosso público, né? Os nossos seguidores. O Insta, ele vai pegar o seu Reels que você acabou de postar, né? Vai entregar para uma parte dos seus seguidores, né? Aquela parte dos seus seguidores, ela vai assistir, dependendo de N fatores, né? Do tempo de retenção, que é um dos principais, né? Do índice de salvamento, se a pessoa curtiu, se a pessoa comentou, se a pessoa copiou o link e mandou para outra pessoa no próprio Instagram ou no WhatsApp, que é muito melhor, né? Você conseguir fazer com que outra pessoa traga a pessoa para dentro do Insta de uma mídia diferente é muito interessante Sim. também. Então, tipo, o copiar link para mandar pelo WhatsApp é essencial. Então, esse público que ele vai mandar primeiro, ele vai analisar essas métricas, né? Analisou essas métricas. Se ele der uma métrica boa, né? Se ele der ali um bom tempo de visualização, se teve comentário e tudo mais, ele vai entregar para um outro público um pouco mais externo, né? Sim. Que vai furar um Que é pouquinho a sua bolha. que é onde vai trazer ali, né, os novos seguidores. Isso, exatamente. Então ele vai começar a entregar ali para um público que não te segue, mas que é semelhante ainda assim ao seu público. Aí ele vai fazer de novo essa análise das métricas. Não, esse público aqui, ele também teve uma retenção legal, ele também curtiu, ele também seguiu e tudo mais. Ele vai entregar para um público um pouco mais externo, né? Então quando a gente fala de um Reels viral, né, de um vídeo viral numa mídia, de um TikTok, no Instagram e tudo mais, é exatamente o fato do seu vídeo estourar essa bolha que não te segue. Então, estourar essa bolha que não te segue de uma forma que estoure outras e outras bolhas a ponto de ter um nível de visualização que não seria normal para o número de seguidores que você tem. Então, Sim. gente, para quem tá assistindo aí, você postar um vídeo viral, nem sempre é você ter um vídeo ali com 2, 3 milhões de visualização, não. Porque se você tiver 10 seguidores, se você viralizar ali para 1.000 pessoas, já é muita coisa, entendeu? Porque já estourou, Já estourou a bolha a bolha dele, dele, entendeu? né? Então já é um vídeo viral, né? Só que a gente tá muito acostumado a ver aqueles vídeos... Números enormes. Exatamente, entendeu? Então, o Instagram, ele funciona dessa forma, ele vai entregando e vai metrificando. Quanto mais métrica tiver, melhor vai ser, né? Por isso que é Sim. muito importante, por isso que muita gente fala, né, que é muito importante aqueles 3 primeiros segundos do vídeo da pessoa ficar no seu Reels. Trazer o engajamento, né? Nos 3 Exatamente, primeiros segundos. que é ali aquela retenção, né? Então, a mídia, ela funciona assim, né? Ela tem essas métricas, ela quer cada vez mais segurar as pessoas dentro da mídia, né? Então, uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas aulas de produção de vídeo e tudo mais, é que nem sempre você postar sempre é o essencial. Às vezes você postar correto também é importante, entendeu? Porque você não tem que seguir muito a trend do Instagram, Sim, né? porque às vezes é uma trend que não tem nada a ver com o seu nicho, Isso. né? Às vezes você não consegue adaptar ou não dá para adaptar, então você não vai entrar nessa trend. Tem que prestar Isso. muita atenção nessa questão, tá? Morango do amor, você faz chocolate? Você não faz, né? Exatamente. Exatamente. E, tipo, essas trends, elas acontecem, querendo ou não, elas surgem e vai bombar de um jeito, de uma forma ou de outra, né? Só que, às vezes, não é fazer a trend,
né? Porque às vezes você copia uma trend que já Que existe. já existe. Só que tem gente que lança essas trends, Uhum. né? E para lançar essas trends, quem faz essas trends, elas entendem de uma coisa muito importante na entrega dos vídeos, que é o quê? Você não tem que trabalhar com o famoso algoritmo, né, do Instagram. O pessoal fala muito, o algoritmo do Instagram. Uhum. Só que o algoritmo do Instagram, ele trabalha e ele se desenvolve diariamente de acordo com o que a gente assiste. Uhum. Então a gente, no final das contas, não tem que entender muito bem como o algoritmo em si funciona. Se a gente entender como as pessoas pensam e como o que elas estão procurando no momento atual, a gente meio que vai criptografar o que o algoritmo vai entregar, entendeu? Então, Sim. quem lança essas trends entende muito bem disso. Não, as pessoas estão procurando muito isso, então eu vou fazer uma trend vinculada a isso. Aí é onde estoura a trend e várias outras pessoas fazem, entendeu? Sim. Não é fácil, né, viralizar todos os vídeos. Uhum. Um já é difícil, imagina todos. Às vezes um vai fazer ali sucesso, os outros 3, 4 ali vão cair. Depois só daqui um mês outro, né, vai fazer um sucesso. E não é pra pessoa ficar triste, né, por conta Sim, disso. exatamente. Léo, dá uma dica aqui para seguidoras, porque de como fazer um vídeo, como fazer uma foto, porque você é novo, né? Então você tá, e é a sua profissão, então você tá nessa área para você faz um vídeo assim. Mas para quem não tem experiência, o que que ela deve tratar, principalmente, né, do pessoal da área da decoração, do Pegmonte? Bruna, a produção de vídeo, né? Quando eu falo produção, seria mais a parte da gravação, tá? Porque a produção completa de um vídeo, ela é dividida em três partes, né? A pré-produção, que é a parte do roteiro, de arrumar o equipamento que você vai gravar e tal. A parte da produção em si, que é a parte de gravar, de você organizar o cenário, né? E no caso de quem faz festas, né? De quem vocês que assistem, seria no fato de vocês ali, sei lá, gravar enquanto você monta a decoração, então gravar o final, o resultado. Então a produção seria a parte da gravação. E a pós-produção, que é a edição. No que você tá falando aí agora, seria mais a parte da produção, que seria a gravação, né? Na parte da produção, eu destacaria o seguinte. Primeira coisa, a sua câmera que você tem na mão não precisa ser de um iPhone 17 novo de 15 mil reais, tá? Se você tiver um J5 na mão, já resolve, tá? Porque uma coisa que é muito legal no Instagram, nas mídias sociais, é que elas são muito justas, Sim. né? Não interfere se você tem o melhor equipamento ou o pior equipamento. Se o seu Uhum. vídeo for legal, for interessante, for divertido, Vai ele ser vai entregue. viralizar. Uhum. Então não adianta nada eu ter um equipamento de 40 mil reais e um J5 de 2 e o meu equipamento de 40 mil e o meu equipamento de 40 mil reais não gravar um vídeo interessante que eu gravo com o meu J5, entendeu? Sim. Aham. Então, não é o equipamento, tá, gente? Não é equipamento. Primeira coisa. Segunda coisa, iluminação, tá? Vocês estão vendo, por exemplo, aqui a gente gravando, onde a gente tem, aqui a gente tem uma luz muito clara, aqui eu tenho uma outra luz mais amarelada e tal, aqui de frente tem outra. Está no estúdio com uma iluminação controlada, né? Então, a iluminação controlada dentro do estúdio é interessante por conta disso. A gente consegue montar o que a gente quiser. Mas no ramo da decoração já é um pouco diferente, porque muitas das vezes vocês vão montar a decoração, Ao né, ar livre. ao ar livre, num salão de festas, na casa de alguém. Então, nem sempre você vai ter controle da iluminação, mas esse é um ponto essencial, iluminação, tá? Sem luz não existe vídeo, tá? Sim. Sem luz não existe vídeo. Então, porque o pessoal do Pegmonte muitas vezes gravam em casa. Então, a iluminação programada, né, seria a ideal. Então, dentro de casa a gente consegue fazer vários tipos de iluminação, né? Esse que é o legal de gravar dentro de casa no ambiente fechado, que a gente consegue improvisar muito bem, né? Aqui, por exemplo, a gente tá com 2 softbox, né? Que é aquele equipamento, gente, que tem uma luz dentro e um papel branco na frente, né? Com a lâmpada grande, com difusor, que a gente chama. Isso é meio que um equipamento intermediário para um profissional já, né? Dependendo do softbox que é usado. Só que a gente pode improvisar isso, né? A gente pegar uma luminária que a gente tiver em casa com uma luz um pouco mais forte, né? Colocando uma sacola em volta, a gente consegue fazer o mesmo efeito. Papel manteiga, Papel né? manteiga, então a gente consegue improvisar muito bem para quem não tem recurso para comprar o equipamento. Óbvio, né? Se você tiver recurso para comprar equipamento, não é caro não, tá?
Por exemplo, cada softbox, se eu não me engano, dá pra comprar ali por R$ 100, R$ 200 um softbox, né? Qual a sua opinião sobre a ring light? Ring light é muito bom. Uhum. É um equipamento barato, né? Só que ele não vai, dependendo do tamanho do ring light, ele não vai iluminar muito, né? Então, assim, por exemplo, E do tamanho da decoração e do também, né? tamanho da decoração. Então, assim, eu vou gravar decoração, só que eu não vou me gravar. Então, já é um ponto interessante, que a ring light não precisa estar distante. Se a pessoa vai gravar, igual você nos seus vídeos, sempre depois que você termina a gravação, né, do time-lapse ali, da decoração em si, você grava o resultado final, Isso, né? separado. Exatamente. Ali nesse resultado final dá pra gravar com o ring light. Ele para próximozinho ele vai iluminar muito bem, então a iluminação vai estar 100%. No ambiente aberto, é sempre interessante você tentar ajustar ali o foco para poder ele regular a exposição, né? Então, a gente está num ambiente aberto, mas a decoração é debaixo de uma churrasqueira num ambiente de Tampado. sombra. Aí a gente vai ter um problema, que a gente vai ter uma exposição muito forte da luz do sol, mas vai estar dentro de um ambiente escuro por conta da sombra. Aí é muito interessante você entrar dentro do ambiente com sombra para poder gravar, não gravar de fora, porque vai interferir na luz. Então, assim, sempre prestar atenção na iluminação é muito importante. Então, gravou dentro de casa, tenta levar uma luz, alguma coisa para poder gravar junto ali, Não, né? teve uma decoração que eu fiz, Léo. Eu tava esperando a nuvem passar pelo sol para eu gravar. Fiquei não sei quanto tempo esperando, porque tava dando. Os balões estavam fazendo sombra no próprio painel, tava fazendo sombra nos itens, né? Ali nas mesas. Então eu tava esperando a nuvem, gente. Olha só para vocês verem. Tanto que eu tento, né, tomar cuidado com esses detalhes, porque é o que eu vendo. Então a foto ela tem que estar boa, né? Exatamente. Assim, a questão do equipamento que eu falei que não é tão importante, assim, se a pessoa tiver recurso, óbvio, é interessante, né, investir ali no equipamento melhor. Por quê? Porque ele vai ter controle exatamente desses pontos que a gente não teria controle com o celular, né? Por Sim. exemplo, a forma que um celular interpreta a luz, né, no sensor dela, né, é muito diferente de uma forma que uma câmera profissional interpreta. Muita gente fala, gente, vamos gravar com o celular que o celular substitui a câmera. Não substitui, tá, gente? Não substitui. Se você tiver recurso para comprar uma câmera, compra a câmera. É muito melhor, você tem um controle muito maior, né? As lentes que tem, elas são próprias para isso, né? Nas nossas câmeras, né, na lente, a gente tem um recurso muito bom que a gente chama de filtro ND, né? Que é exatamente para poder tirar toda essa exposição excessiva de uma luz. Então a gente pode gravar num ambiente completamente Foi isso ensolarado. então que aconteceu na minha câmera? Essa Não. questão de ND não estava Não, configurando? foi a falta de regulagem mesmo. Que ela tava com a exposição fixa num nível muito alto, aí ela estourou, entendeu? Ela, que antes você tinha gravado no ambiente escuro, aí precisou aumentar essa exposição e fixar essa exposição. Aí Sim. quando você foi gravar no sol, claro, tava tava. no claro e estourou, entendeu? Mas numa câmera profissional a gente tem, por exemplo, esse recurso do filtro ND, que ele regula esse nível de exposição e você consegue configurar. Mas é muito importante que, se você tiver recurso para comprar uma câmera, você também invista no conhecimento para poder usar essa câmera. Porque não adianta nada você ter uma baita de uma câmera de R$ 20.000 com uma lente de 30, com um filtro ND que for, mas você colocar a câmera no seu automático ali e ela gravar no automático, porque não vai tirar todo o potencial da câmera, né? Então, se não tiver também como fazer um curso, alguma coisa para gravar, ou não tiver como contratar alguém para poder gravar, né? É igual aqui, a gente, quando eu consigo, eu gravo para você, mas quando a gente não consegue, a gente se vira com o que tem, né? Então, quando a gente se vira com o que tem, você grava com o celular, que é o que você tem disponível e sabe mexer, né? Sim. Então, Quando a gente faz aquele aqui do YouTube, né, que é rapidinho, time-lapse, isso, isso. eu gravo com uma câmera. Porém, o meu celular tem a imagem melhor do A que a da câmera. qualidade, sim. Mas eu gravo com ela do mesmo jeito, porque é a que eu tenho. Eu não posso utilizar o meu celular para gravar aquele tempo que eu fico, às vezes são 4 horas de decoração, não tem como eu ficar gravando com o meu celular 4 horas. Porque nesse tempo que eu tô montando, eu também tô atendendo cliente, tô resolvendo um problema, tem que falar com alguém. Então, eu não uso o meu celular para fazer essa gravação grande, eu uso essa câmera, que é mais barata, né? Sim, exatamente. Não, às vezes nem é mais barato. Porque, por exemplo, hoje eu vejo muito story maker, né? Que tem uma profissão nova que existe, que o pessoal fez.
Que é o seguinte, a pessoa grava stories ali, aí compra um baita de um iPhone de 15 mil reais novo, né? Um 16, um 17, aí compra a rig, né? Que é uma coisinha pra você segurar, aí compra luz, compra microfone. Cada coisinha dessa aí não é menos do que 500, 600 reais. Aí vai Sim. acumulando, Vai vai acumulando. acumulando, o valor vai lá em Quando cima. foi ver, a pessoa gastou ali, sei lá, 20 mil reais parcelado no cartão em 30 vezes pra poder gravar com um celular. Uhum. Uma Sendo câmera, que. gente, nova, não passa, né? Tipo, óbvio que tem câmeras de um absurdo de caras, mas tem câmeras ali que você custa ali, sei lá, uns 5 mil reais, que é maravilhosa, por exemplo, né? Então, o recurso que é gasto com o celular, às vezes vale muito mais a pena comprar uma câmera e investir em fazer alguma coisa ali para poder entender como funciona a câmera, Uhum. entendeu? Sim. Então é muito, muito vantajoso. Uhum. Aí o que você perguntou das dicas, né, para gravar, então eu colocaria muito essa questão da luz, né, do Uhum. começar com o que tem, né, e, e a gente também pode destacar. é, o conhecimento, que eu já citei aqui, né? Sim. Então, se Uhum. você tem conhecimento para poder manusear uma câmera, compra uma câmera, Uhum. trabalha com a câmera, Uhum. melhor, né? Ah, Léo, mas vai fazer diferença na mídia? Igual eu falei, não vai, né? Mas se você souber fazer o vídeo certo, né? Aí vai fazer muita diferença. Só que aí essa questão aí a gente entra num outro ponto que você não perguntou, que é a parte da pré-produção, né? Do roteiro, Sim. né? Que, tipo, por exemplo, nos seus vídeos você já tem um roteiro, sem saber, você tem um roteiro na cabeça, né? É, eu não sabia. Sem saber se tem um roteiro na cabeça. Que Uhum. você chega lá, você coloca a câmera pra gravar, faz a Ah, sim, montagem. aham. Só Não que antes de inicia. fazer a montagem, você dá o tchauzinho pra câmera, faz lá aquele coisinho e vai montar. Uhum. Isso faz parte do roteiro. Que Sim. é o ângulo que a câmera vai estar fixa ali, você fazer determinada coisa, Uhum. montar. No final você vai gravar em determinado ângulo, mexendo e tal, né? Aí durante o vídeo tem ali você falando por trás dos vídeos, né? Como é que foi a montagem e tudo mais. Tudo isso faz parte do Do roteiro, roteiro. entendeu? Uhum. Então, assim, intuitivamente você fez um roteiro, Uhum. só que você não sabia que fez um roteiro, entendeu? Sim. Uhum. Então, tipo, isso ajuda muito até na questão dos vídeos virais, né? Uhum. Muita gente acha que fala assim, ah, nossa, vídeo viral é um vídeo qualquer ali que a pessoa faz e viraliza. Não, não é, tá, gente? Muitos dos vídeos virais que existem aí, as pessoas pensaram muito neles. Tem Sim. toda uma técnica, toda uma produção, todo um porquê, né, de gatilho mental do que é falado, de Uhum. como é feito, né? Então, assim, tem muita coisa que se planeja ali dentro do roteiro, né? E que aumenta as chances de tornarem aquele vídeo viral, né? Então, assim, dentro dos inúmeros fatores que eu Uhum. falei, né, de retenção e tudo mais, existem várias técnicas para poder você conseguir aumentar a retenção, Uhum. para você conseguir curtidas, para você conseguir engajamentos, para você, entendeu? Tipo, Sim. então, Uhum. essa parte do roteiro é muito interessante também, muito importante. Entendi. Deixa eu te perguntar. Você acabou falando aqui que não precisa postar todo dia se o seu vídeo for um vídeo bem pensado, né? Se for um vídeo ali que vai atingir, né, uma Hum, quantidade de público. hum. Mas o que que você. Porque eu já discordo. Eu acho que tem que postar todo dia. Não, então, Uhum. eu acho que eu me expressei errado, Aham. então, porque eu falei assim, às vezes não necessariamente é preciso postar todo dia, é preciso Sim. postar certo, Uhum. mas postar todo dia é muito importante, sim, Sim. muito Uhum. importante, tá? Uhum. Principalmente se você estiver começando, tá, gente? Se você estiver começando, é muito importante. Uhum. Por quê? Porque vai aumentar a sua chance de ter um vídeo mais viral, de ter um De algo vídeo com estourar. maior Uhum. alcance, Uhum. e às vezes um vídeo não dá certo, aí você não posta no dia seguinte, aí você desanima. Então, assim, postar todo dia é importantíssimo. E eu destaco ainda mais, puxando, né, pro meu lado, Uhum. é mais importante ainda você postar um vídeo todo dia, Mais do que a foto. mais do que a foto. Porque o que que acontece? O Instagram, ele é meio que um quebra-cabeça de mídias sociais. Eu costumo pensar assim no Insta. Por quê? Porque ele começou como uma mídia de fotos, né? Uma mídia de cotidiano, o pessoal postava fotos e tudo mais. Aí chegou o Snapchat. Aí o Snapchat foi e fez a mídia dele lá, com foto, com vídeo. O Instagram não conseguiu comprar o Snapchat. Aí e fez os stories, Sim. né? Aí Uhum. fez os stories, começou a coisar ali e tal. Aí eles quiseram competir também com o YouTube, colocaram vídeos O ali. IGTV, né? Na época. O Uhum. IGTV, começou ali os vídeos e tudo mais. Aí veio o TikTok.
com os vídeos curtos. Aí o Instagram também não conseguiu comprar o TikTok, ele fez os Reels, né? Então, o Instagram ele é meio que um amontoado de mídias sociais em uma só. Eu Sim. costumo pensar assim, por quê? Porque cada função do Instagram, ela tem uma função completamente diferente. O Reels, o fato de eu falar assim, o Reels ele é importantíssimo de você postar todo dia, por quê? Porque é o Reels que vai trazer o público para sua mídia. É o Reels que Sim. vai lá na casa da pessoa, pegar na mão dela e trazer para dentro da sua mídia. Por isso que ela tem um alcance tão alto. O intuito do Reels é exatamente esse, é ter um alcance altíssimo para poder trazer a pessoa para sua mídia. Sim. Então, a parte de se tornar viral é muito mais viral um vídeo do que uma imagem exatamente por conta desse alcance, entendeu? Hoje tem mudado um pouquinho, né? Pelo menos na minha mídia eu costumo postar algumas imagens e vários vídeos. Eu tô vendo que as minhas imagens fixas elas também estão entregando bastante, Sim, as né? minhas também, bastante mesmo. Então, assim, eu acho que eles estão adequando um pouquinho isso daí. Mas, até o momento, né, é muito mais certeiro um vídeo propagar muito mais do que uma imagem. Então, a gente no mundo do marketing costuma olhar o quê? O Reels, ele é uma mídia dentro do Instagram para alcance, para trazer gente para dentro. A postagem, né, o carrossel, a foto, né, ela é muito mais uma função, né, uma mídia ali para poder a gente conseguir envolvimento com o público que já segue a gente, né, ensinar alguma coisa, aprofundar ali o que a gente chama, né, de funil, né, então Sim. o Reels ele é o topo do funil, ele vai trazer, aí quando a gente entra na imagem, a pessoa já tá no funil, então ela vai se envolver com uma coisa que ela já segue, que ela já tá procurando, Sim. né. O Stories ele é completamente ali dentro da nossa mídia, é o envolvimento com o seu público para você criar uma conexão ali, a pessoa conhecer seu dia a dia, conhecer, né, no mundo das festas, pô, é muito importante você ter ali no seu Stories ali, ó, gente, tô indo gravar aqui uma decoração, olha aqui como é que tá a decoração, bonito, pô, fiz aqui um coisa bem legal novo aqui com balões, nananã, né, é muito interessante esse dia a dia, né, no YouTube a gente tinha muito antigamente a questão dos vlogs, né? Os Sim. vlogs de hoje eles estão no Stories, gente. Então, o envolvimento do Stories ali é completamente uma conexão com o seu público. Então, você trouxe a pessoa para dentro com Reels, você envolveu ela mais ali com o carrossel, a imagem. No Stories você criou uma conexão. Aí você tá fazendo uma decoração, por exemplo, você resolve fazer uma live. Você tá Boa gerando ideia. ainda mais interação ali na conexão, né, com o público que já te segue, né? Porque é Sim. só quem te segue que vai assistir sua live, né? É muito difícil uma pessoa externa assistir uma live, né? Aí a gente tem todas essas funções, né, dentro do Insta, que se a gente fizer tudo bonitinho, fazer um vídeo por dia para trazer gente de fora, pô, junto com o vídeo, decidi postar aqui uma foto de uma decoração que eu fiz hoje. Faz 2 postagens no dia, um vídeo e uma foto, não tem problema. Mas o vídeo, eu acredito, né, ser essencial no dia de hoje como produtor de vídeo, né, no mundo de hoje. O vídeo ele tá cada vez mais ganhando espaço e vai continuar cada vez mais ganhando Ganhando espaço. espaço. E nos stories, gente, a gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa, é contrato, é manutenção, é a montagem, né, dos temas ali para os clientes, é a decoração, né, quando a gente vai fazer a decoração, é a montagem dos kits. A gente trabalha tanto, então é tanta coisa que dá para postar nos stories, né, para a gente ficar sempre ativo. Então, apareça, né? E que para quem tem vergonha de aparecer, que é a principal questão que o pessoal chega para mim e fala: "Ah, eu tenho muita vergonha de aparecer". O que você fala para eles? Assim, nessa questão da vergonha é muito interessante, porque eu também tenho uma vergonha imensa, tá, gente? Eu tô aqui gravando aqui, eu gravo minhas aulas, eu dou aula presencial também. E assim, eu sou completamente tímido, extremamente tímido, fechado na minha, né? Só que eu comecei já a acostumar com essa coisa da câmera, né? De estar conversando com a câmera e tudo mais. E também, como eu produzo vídeo, eu meio que sei umas coisinhas que me ajudam, né? E também Sim. ajudam os meus clientes, né? Assim como a gente também te ajudou, né? A ter uma facilidade maior de gravar, né? Não, a diferença é enorme os meus primeiros vídeos para os vídeos de agora. E sei que Exatamente. daqui uns anos os vídeos de hoje também vão ser bem diferentes. Exatamente. Então, assim, pra quem tem vergonha, gente, se você tiver vergonha, mas você pensar assim, não, eu tenho vergonha, mas eu vou me esforçar pra poder aparecer. Maravilha. Porque quem aparece vai ter uma proximidade maior com o público,
né? Então, Sim. na questão do Humaniza o Instagram, né? humaniza o Instagram, exatamente. Então, quando você posta um Reels ali, você aparecendo, a pessoa vai simpatizar com o seu jeito, com a forma de falar e com a forma de agir. A Bruna, por exemplo, ela é muito muito animada, muito aberta, né? Muito simpática, explosiva, né? A gente vê muito no início de cada vídeo, pô, aqui no início do podcast, oi gente, aqui é a Bruna da Banguela Fest. Então, tipo, isso é o jeito dela. Só que tem gente que não interage com a Bruna por conta do jeito dela. Então é muito É. natural isso, é normal, entendeu? Só que se você tiver esse hábito, né, começar a criar esse hábito e se esforçar para aparecer, maravilha, é ainda melhor, porque igual a Bruna falou, humaniza, né, o, o seu Insta, humaniza os seus vídeos, humaniza ali a interação com o público, né? Mas, Léo, não quero aparecer. Tem formas de fazer o conteúdo que não precisa aparecer. Tem Sim. vários tipos de conteúdo, tá, gente? A gente tem um vídeo de conteúdo igual a Bruna faz. No Insta ela posta muita decoração, né? De trend, do início e fim, né? Um antes e um depois. Ela faz muito vídeo assim, de antes e depois, né? Ela faz muito vídeo de trend, né? Que é viral ali. É isso, as transições das decorações, às vezes eu não Isso, apareço, mostra uma parede vazia, aí vai, joga, a parede tá, troca, né, faz a transição e isso, aí já tá com a decoração ali pronta. E eu não exatamente. apareço, não apareci. Então, assim, tem muito tipo de conteúdo. Conteúdos que aparecem e conteúdos que você não precisa aparecer, né? Então, quando a gente tem conteúdos que a gente não aparece, é muito normal a gente fazer o que a gente chama de vídeos dark, né? O que seriam esses vídeos dark? A gente teria o nosso vídeo todo interagido com uma voz no fundo, igual você faz nos seus vídeos do YouTube, né? Uhum. Você falando, A comentando o narração. vídeo, narração. Uhum. É o que a gente chama de áudio em off, né? Onde a gente tem ali um vídeo passando. Esse Uhum. vídeo a gente chama de B-roll, né? É um rolo B, que o rolo A seria gravar a pessoa falando, né? Aí quando a gente coloca um outro take, que não é a pessoa falando, a gente coloca um B-roll, né? Um rolo B. Aí quando a Sim. gente tem um rolo B com um áudio em off, comentando alguma coisa, a gente tem um vídeo dark. Então, esse tipo de conteúdo com vídeo dark é muito interessante também, entendeu? Uhum. Então, você mostrar ali a decoração, né? Então, por exemplo, terminei de fazer a decoração, né? Peguei meu celular com meu ring light ali para gravar, iluminar bem, vai de coisa por coisa da decoração. Ó, gente, aqui a gente tem um balão no nosso arco e no tal. Pô, aqui a gente tem o tema do Relâmpago McQueen. Aí aqui na boleira aqui a gente colocou alguns carrinhos do Relâmpago McQueen. Aí afasta um pouco, a gente colocou aqui a idade de quem a gente está fazendo a festa, né, aniversariante. Então, isso é um vídeo dark que a pessoa não aparece, tá gravando só o áudio, né? Uhum. E é um baita de um vídeo, né? Mostrando o que você tem, mostrando para o cliente que você quer conquistar, o que você tem a oferecer, né? Então, tem Sim. formas de gravar, tá? Se você não quiser aparecer. O que importa é só buscar o formato. Esse formato com o B-roll, ele é um formato muito interessante. E nem sempre você precisa gravar o áudio em off, por exemplo, junto com o vídeo. Você pode simplesmente ir lá gravar os takes, gravou, jogou no programa de edição, você faz a narração depois, entendeu? Uhum. E isso é interessante por quê? Porque na maior parte das vezes, quando você tá na decoração lá na festa, vai estar uma barulheira enorme. Né, de Sim. criança passando, gritando, jogando bola, pulando na cama elástica. Então, às vezes, é até interessante não gravar o áudio no mesmo local. Não, e até o barulho do inflador de balões, que é um instrumento que Exatamente. nós mesmos, né, utilizamos. Uhum. Exatamente. Então, às vezes é interessante você deixar para gravar depois do vídeo editado, por exemplo, igual a gente faz com os seus vídeos do YouTube, exatamente por conta disso, para gravar o áudio num ambiente controlado, que não tenha ruído, não tenha carro Uhum. passando, não tenha menino gritando, para isso não sair no No vídeo, vídeo. né? Então, a gente tem recursos, né, de microfones que abafam um pouco, a gente tem recursos digitais que tiram um pouco dos ruídos, mas nada melhor do que gravar num ambiente extremamente silencioso, que tenha o controle de um eco, alguma coisa, gravar em casa. Eu costumo falar que tem uma forma muito engraçada de gravar Uhum. um áudio em off que o pessoal olha e fala assim, não, não é possível que isso é usado. É gravar, por exemplo, dentro de um quartinho, né, de um guarda-roupa, alguma coisa, pegar um monte de roupa, ou então pegar um colchão, jogar por cima de você e gravar.
né? Uhum. Isso acontece. Sim. Eu não sei se você conhece o Guilherme Briggs. Não Ele é um conheço. baita de um narrador. Uhum. Deixa eu ver, ó. Já assistiu A Nova Onda do Imperador? Já, Ele é o Kronk. entendi. Não tem o Aham. Kronk que anda com a Eu velhinha não lá? lembro dos personagens, mas Então, uhum. ele é o Freakazoid, ele é o Super-Homem, ele Uhum. fez. Pô, ele é um baita de um dublador. Sim. Eu já vi algum vídeo dele falando que teve várias gravações que ele fez dessa forma. Dele no quartinho, abafando o som Com roupa e colchão. com roupa e colchão e gravando ali, Olha aí, né? tá vendo, gente? Roupa e colchão vocês têm em casa, com certeza. É, assim, no mundo do cinema, né, do audiovisual como um todo, tem muita gambiarra que dá pra fazer, tá? Uhum. Uma coisa que, por exemplo, no mundo do cinema, Hollywood, que não pode faltar, gente, é fita. Uhum. Sabe, fita crepe? Sim. Não pode faltar, pô. Uhum. Porque tudo Uma coisa que básica, né? acontece ali pra poder colocar uma luz. Pô, essa luz aqui ela tá muito dura, a gente vai precisar mudar não sei o quê. Eles colocam a fita crepe com um papel direcionando a luz pra poder tirar daquele lugar. Não, e disso, Entendeu? decoradora que mais entende, né? Quando vê ali a decoração por Improviso. trás, tem cada gambiarra que cada um faz que eu vou falar. Mas Exatamente. na frente tá como? Perfeita? A linda, né? Ninguém sabe. Exatamente. Às vezes, já aconteceu de eu chegar num local e o teto ser muito baixo. Eu tive que amarrar o painel, ele não coube encaixado certinho por conta da altura. Então eu tive que amarrar, amarrei com 260. 260 também salva nossas vidas, é um tipo de balão que tem aqui. Uhum. Tie wrap, né, também. Então amarrei lá e desci ele um pouco, ele ficou fixo, mas lá quem olhava a decoração não imaginava, né, que eu tinha feito essa gambiarra. Uhum. Os displays, né, que nós colocamos nos painéis, também é com fita durex, com presilhas. Alguns clientes falam, essa gambiarra. Não, não é gambiarra, é dessa forma aqui que é feito, né? E o importante é ali à frente, né? O que o público vai estar visualizando. Uhum. O processo da montagem é algo à parte. Exatamente. No cinema é do mesmo jeito. É, Sim. é uma decoração de festa velada num ambiente onde você tá ali na tela, entendeu? É a mesma coisa. Mas no final das contas, é a mesma coisa. É. Eu acho também interessante uma coisa, Bruna, pra poder dar de dica, Uhum. né? Que eu falei da luz, falei do conhecimento, do equipamento e tal. Eu acho que uma coisa muito interessante também é referência. Lembra que eu falei um pouquinho do roteiro, né? Que no Sim. roteiro você consegue montar um monte de coisa e tal. A parte do roteiro, ela começa, né, com a idealização do vídeo. Uhum. Então você idealiza o seu vídeo, é o começo do roteiro, né? Uhum. Então antes de você ir para a decoração, por exemplo, você já pode ir com um roteiro montado do que você vai gravar. Uhum. Não só um roteiro, como vários, né? Sim. Para poder Uhum. fazer. Então, por exemplo, eu vou com um vídeo aqui para poder fazer tal coisa. Gerou a ideia. Uhum. A ideia, você pode, depois de fazer a ideia, ou então antes também, buscar muita referência, tá, gente? Muita referência. Eu, para poder fazer um vídeo, eu passo pelo menos ali uns 30, 40 minutos buscando referência. Mas o produtor de vídeo, né? O criador de conteúdo, ele só mexe no Instagram, né? Passa o dia no Instagram, faz nada. Muito pelo contrário, ele tá ali no Instagram procurando referência, Procurando é referência. olhando trend nova, é Uhum. olhando o que as pessoas estão buscando. Uhum. Né? Então, essa parte da idealização e de buscar referências é completamente importante Uhum. no roteiro. Então, Sim. se você for para decoração, já vai na decoração com o roteiro do seu Reels ali do dia feito, gente, tá? Você consegue editar pelo CapCut ali, né? Agora lançou um aplicativo novo que é o Premiere Mobile. Eu uso o Premiere no computador, é um programa extremamente profissional que agora lançou o programa mobile. Para Uhum. bater de frente com o CapCut e vai bater de frente com o CapCut, porque Sim. a Adobe é uma empresa gigante e o mais importante desse programa é que ele é extremamente gratuito, tá? Gratuito para bater Olha de aí, frente com o gente, uma CapCut. super dica também, já não sabia desse Acabou de aplicativo. lançar, Uhum. lançou agora, né? Uhum. Então, assim, é um programa que tem tudo que o CapCut tem. Uhum. Remoção de fundo, efeito, transcrição de legenda, né? Mas com toda a interface e profissionalismo da Adobe, né? Que é uma Uhum. empresa gigante já na produção de vídeo, de imagem e tudo mais que existe, né? Sim. E você acha que interfere, né? Agora que o Instagram também criou o tal do Edits lá, você acha que interfere os vídeos feitos nesse aplicativo ou não? Então, o Instagram, ele não só o Instagram, né? As mídias, quando elas lançam
alguma ferramenta nova, Uhum. eles dão prioridade sim para essas ferramentas. Pra quem fez Então, lá. assim, Uhum. pode não ser uma coisa completamente visível, né, para quem tá produzindo conteúdo ali. Às vezes a pessoa produz conteúdo e não sente tanto uma diferença, Uhum. mas pode ser que sinta, né, a diferença de editar pelo próprio Edits ali, sim. Como é uma ferramenta nova, provavelmente eles podem ter sim alguma coisinha que interfira, né? Mas pelo que eu tenho notado, né, do que eu produzo, dos vídeos virais que eu venho fazendo ultimamente e tal, para clientes, né? Eu percebo que não tem tanta diferença assim, Diferença. não. Uhum. Se o vídeo for bom, se as pessoas vão quebrando aquele ciclo de bolhas que eu Uhum. falei, né? Ele vai entregar perfeitamente, seja no edit, Uhum. seja editando pelo TikTok baixando, de qualquer forma ele vai Sim. interferir, não vai interferir tanto assim, não. Eu acredito, pelo menos, né, pelos meus testes que eu venho fazendo, Uhum. tá? Certo. E, Léo, fala aqui pro pessoal sobre o seu trabalho, né? O que que você faz no seu trabalho? E fugindo agora da questão só da área da decoração, que tipo de público você atende, você recebe? Então, como eu falei, eu dou aula, né? Uhum. Então, assim, eu tenho cursos, né? Dou aulas particulares também, mas eu também edito e produzo vídeo, né? Porque não adianta nada eu dar aula de uma coisa que eu não faço, né? Uhum. E para sempre estar atualizado e tudo mais, eu preciso fazer, editar os vídeos, ver como é que tá hoje com o mundo da inteligência artificial, cara, tem muito recurso novo legal, né? Então, eu, além de dar aula, né, de produção de vídeo, também dou aula de informática, só que, igual eu falei, eu sou muito mais voltado para produção de vídeo em si, né? É, e mais especificamente, e ainda mais especificamente, para produção de conteúdo no YouTube e no Instagram, né? Sim. Uhum. TikTok eu não entendo muito, Mas eu né? falo assim, de qualquer área. Igual, eu sou com decoração, um advogado, uma Não, empresa, o qualquer área nicho, você. O nicho o nicho não não importa. importa. O Uhum. nicho não importa. Até Uhum. porque sempre quando eu vou começar a fazer vídeo para determinado cliente, eu aprendo muito com o cliente, entendeu? Sim. Eu tenho um cliente hoje que a Night atende, que a gente produz um vídeo de um YouTuber, né? Que mora nos Estados Unidos Uhum. e produz vídeo falando de notícias dos Estados Unidos, puxando um pouco para a área dele, que é consultoria de vistos, né? De Sim. vistos para poder ir para lá. A gente produz vários vídeos, pô, tá há muito tempo já produzindo vídeo para ele, né? E é um exemplo de um nicho completamente diferente do seu. É Uhum. uma parte completamente burocrática, Sim. né? De Uhum. uma pessoa que mora fora, nem faz nada diretamente para um público brasileiro, né? E você, por exemplo, trabalha com decoração. Então, é uma coisa completamente distinta, Diferente da outra. né? Uhum. Então, assim, a gente tem clientes que são advogados, a gente tem clientes que trabalham com visto, decoração de festa, cursos, né? Voltado ali para Videoaulas. educação, Uhum. Então, assim, tem muito nicho que a gente produz e a gente aprende com o passar do tempo, entendeu? Sim. Então, não é um nicho necessariamente. A gente, por exemplo, o nicho de advocacia, a gente precisou meio que estudar um pouco, né? A gente se especializou um pouquinho na área de advocacia, por quê? Porque a advocacia, a gente não pode fazer determinados vídeos com determinadas chamadas. Sim. Porque a OAB ela é um pouco restrita no sentido de advogado não pode fazer propaganda. Ah, entendi. Então, Uhum. o marketing de um advogado, ele é completamente um marketing de conteúdo. Uhum. A gente não pode falar, por exemplo, nos seus vídeos, nos seus anúncios e tudo mais, você sempre fala, gente, se você Meu quiser saber fornecedor. mais, Ah, clica aqui no sim. link do Saiba Mais, né? Nem isso pode O falar? advogado não pode, entendeu? Exatamente porque senão ele vai estar prospectando um cliente. O Uhum. advogado não pode prospectar um cliente. Na área de, por exemplo, de estética, né? Pegar ali uma área que a pessoa faz, sei lá, lipoaspiração. Ela não pode fazer uma postagem de antes e depois, entendeu? Que vai estar expondo o paciente e tudo Ah, mais, mas já vi muitas. mas não pode, entendeu? Não Entendi. Mesmo o pode. cliente autorizando. Mesmo autorizando, não pode, porque Uhum. aí é a regulamentação também da
da OAB dos médicos, que eu não sei o nome, né? Sim. Então, assim, alguns nichos têm algumas coisas específicas que precisam ser estudadas. E muitas das vezes os próprios clientes falam, ó, eu não posso fazer isso, tá? Aí a gente vai Eles mesmos buscar já e sabem. entende isso, entendeu? Então, assim, tem nichos um pouco sensíveis que a gente aprende com o passar do tempo, mas não importa de nicho não, eu trabalho com todo mundo, o nicho que for, a gente vai aprendendo, vai adaptando. Questão de equipamento também para gravar, a gente sempre ajuda, né, nessa questão de equipamento. Quando você começou a gravar mesmo, a gente não grava assim, assado, tal, melhor. Então, tem sempre onde melhorar, né? Então, a gente busca sempre essa qualidade ao extremo em todos os sentidos, né? Mas o nicho não importa. Entendi. E, Léo, sobre as IAs, né? Ajuda muito, eu sei, principalmente na sua área, mas o que ela dificulta na sua área? Uma coisa que o pessoal tá falando muito, né? A IA vai demitir muita gente, a IA vai substituir, a IA vai não sei o quê. Cara, eu vejo a IA não como uma substituta de determinadas áreas, não. Até porque se a pessoa for substituída por uma IA, é porque ela faz uma coisa muito mecânica a ponto de ter uma máquina que consegue fazer. Então ela não agrega muita coisa ali, porque se ela agregar uma coisa além do normal, não vai ter IA que vá substituir, entendeu? Então, assim, no meu ramo de produção de vídeo, as IAs, se elas forem substituir alguém, vai demorar muito tempo ainda. Muito tempo. Porque, pelo menos para geração de vídeos, ela ainda não tá tão estruturada assim, né? Tão desenvolvida assim, que vai conseguir fazer um vídeo do zero, do jeito que a gente quiser exatamente, entendeu? Sim. Ela vai otimizar algumas coisas. Aí é onde eu entraria, que eu uso a ferramenta, a IA como ferramenta, entendeu? Por exemplo, eu falei que eu uso o Premiere para poder editar, né? O pessoal usa muito CapCut, você usa o Edits. Todas essas ferramentas, elas já têm várias IAs inclusas. Sim. Por exemplo, no CapCut, eu vou criar uma legenda aqui e vou colocar ele para poder legendar para mim. É uma IA que tá fazendo aquilo. Ela tá interpretando a voz e traduzindo aquilo ali num texto, entendeu? Entendi. Eu vou tirar o fundo do meu vídeo aqui para poder fazer um vídeo de React. Aquela remoção de fundo ali é uma IA que fez, entendeu? No Premiere, por exemplo, eu tenho um recurso muito bom que eu uso, é o Remix. Que é o quê? Eu costumo pegar músicas ali de 1 minuto, né? E em vídeos como o seu, por exemplo, de 8 minutos, eu estendo essa música de 1 em 8. Só que o Premiere, ele faz aquele remix ali de um jeito que fique uma música completamente nova, né? Com a mesma batida, né? O mesmo sentido, ela dá uma continuidade naquela música ali que Então, não é perceptível. Então, E é quando uma a gente IA que for fez. postar, vai ser também um áudio original. Né? Porque se ele fez esses remix, pode ser que outra pessoa não tenha. Então, não, nesse caso não. Assim, se a gente pegar uma música com direitos autorais, né? Por mais que seja uma música simplesmente de fundo de vídeo, né? O YouTube ele vai perceber, porque o YouTube ele percebe ele por conta de alguns segundos, entendeu? Então, não é que ele vai refazer a música, ele vai pegar aquele trecho que a gente já utilizou e vai estender ele, fazendo um remix ali e multiplicando aquela música ali, o tempo dela, entendeu? É como se fosse um DJ usando a mesma música de 1 minuto e estendendo ela em 10 minutos, entendeu? Mesclando algumas coisinhas dela, né? Sim. Então, isso que o Premiere faz é uma IA que usa, entendeu? Mas nesse questão dos direitos autorais, se a música tiver direitos e for postada no YouTube, por exemplo, ela vai apontar direitos. No Instagram, antigamente, derrubava os vídeos. Lives, né? Também. Lives também. Hoje ele já integra, já vincula diretamente a uma música que tem no próprio Insta, né? Sim, Sim, verdade. E é isso. Léo, muito obrigada aqui pela presença. Tô muito feliz que você veio aqui, que você deu essas dicas aqui para os nossos seguidores. Então, gente, não parem de postar, né, Léo? Exatamente. Façam um roteiro aí para as decorações, né, de vocês. Para os stories também é legal fazer um roteiro semanal, né? Dá para fazer também. Na questão dos stories é muito legal que dá pra fazer ali um storytelling, né? Colocar ali meio que contar uma história. Se você for um bom contador de histórias, o Stories é uma ferramenta maravilhosa para você desenvolver essa ferramenta aí, esse conhecimento de storytelling, né? De contar histórias. Gente, hoje aconteceu não sei o que, nem aconteceu. Gente, mas aconteceu não sei o que, caiu ali uma bola no meu pé e eu inventei uma decoração aqui. Nem caiu a bola. Mas você inventou uma história ali para poder contar e envolver o público, né? O Stories é maravilhoso para isso. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço, Bruna.
Pode divulgar aqui seu trabalho pro pessoal, seu Instagram. Bom, gente, para quem quiser me acompanhar, né, no Instagram, vocês podem seguir aí leonardomota.mkt, né? Eu produzo muitos vídeos, né, engraçados e tudo mais, porque pro meu nicho é interessante fazer alguns vídeos engraçados e é meio que meu jeito também, produzir vídeos mais humorísticos. No YouTube eu também tenho um canal do YouTube que eu comecei há pouco tempo, né? Quem quiser seguir aí, né, e se inscrever, é Leonardo Mota MKT, tá? Também, praticamente a mesma coisa, só que sem o ponto, tá? Fora isso, contato no WhatsApp para quem quiser, né, contratar o serviço da Night também, né, que eu trabalho na Night. A gente faz muita coisa, não só de vídeo, mas de marketing, de tráfego e várias outras coisinhas que é importantíssimo aí para sua empresa, né, para o seu Pegmont, para sua empresa de decoração, né, é extremamente essencial. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso convidado, das dicas, né, que ele trouxe para nós. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Seja membro também para você receber os vídeos antecipadamente, ter acesso a vídeos exclusivos e também produtos com desconto. Nos sigam nos nossos Instagrams, @bangalefestas, @leonardo.mkt. E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!